Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem, é claro. Espero também que a família de vocês estejam bem. E estamos aqui para mais uma aula de geografia. E como tema, como vocês podem perceber diante de vocês, energia no mundo atual. É o nosso 23º capítulo, contando de maneira geral, é claro. Tá, sem muita demora, vamos para o que interessa. Tá, esse mapa, como vocês podem observar diante de vocês, um mapa digital, é claro que ele sofreu alterações. Um objetivo temático é mostrar os principais pontos no mundo onde se produz energia, na verdade, os principais lugares onde há uma concentração de residências e indústrias que consomem energia. Pode observar a diferença brutal entre a região norte, especificamente na parte leste dos Estados Unidos, onde iniciou inclusive a colonização inglesa, na Europa, que são os dois lugares onde consumem mais energia no mundo, mas a Ásia, que é um espaço geográfico que tem um crescente poder econômico. E no Brasil, é claro, como vocês podem observar, a evidente soberania econômica da região sudeste, sobretudo São Paulo. Tá. Consumo de energia e seus desafios. Lembrando a vocês que geografia tem como mote principal, eu diria que de maneira geral, especificamente no segundo ano e também no terceiro ano, a gente cada vez mais preparar o aluno para que ele interprete de maneira equilibrada, na verdade, construir uma sociedade equilibrada. Por que essa palavra equilíbrio? Para tentar uma conciliação entre natureza, sociedade, as dificuldades sociais que inúmeros grupos têm que enfrentar cotidianamente, como também o meio ambiente conectado à economia, ou seja, esses três fatores crescerem de maneira equilibrada, sem nenhum prejudicar o outro. Muito embora o sistema capitalista, ainda hoje, boa parte dos intérpretes que o veem como o principal mal da humanidade. Tá. Consumo de energia e seus desafios. O grau de desenvolvimento econômico de um país tem relação direta com o consumo de energia, como vocês viram ali no mapa. Os países desenvolvidos são grandes consumidores de energia devido ao dinamismo da sua economia e ao elevado padrão de consumo de sua população. Ou seja, praticamente virou um símbolo, um status, um elemento essencial para denotar e conotar o desenvolvimento econômico de um país, o consumo de energia. A difusão dos meios eletrônicos e as transformações verificadas no decorrer da revolução técnico-científica e informacional, esse trinômio, digamos assim, é uma das coisas, eu diria, na verdade, a coisa mais importante que vocês devem compreender em relação ao consumo de energia no mundo. É a revolução técnico-científica e informacional, que tem como, evidentemente, a principal base de funcionamento a energia elétrica, né? Exigiram uma demanda crescente de energia. Acrescente-se a isso o crescimento econômico em algumas regiões do globo, sobretudo na Ásia, como vimos ali no mapa, de novo, citando esse mapa. Nas duas últimas décadas, o aumento populacional verificado nesse continente, assim como na América do Sul, ampliou o consumo de energia e, consequentemente, a necessidade de fontes de energia. Entenda que energia como os professores de química, eu falo de maneira bastante rasa, bastante básica, é um efeito químico, uma reação química à energia. A gente vai entender como ao longo da história o ser humano ele tem consumido diferentes formas de energia, inclusive o nosso próprio alimento é um combustível que é transformado em energia para o nosso corpo sobreviver. A elevação dos números de automóveis em circulação, aspecto marcante das sociedades que se industrializam, quase não sai a palavra, também levou à queima de maior volume de combustíveis fósseis. Assim, nas últimas décadas, a gente vai entender por que chama combustível fóssil, muito embora tenha ali já sendo explicado de maneira bastante resumida. Assim, nas últimas décadas, a disponibilidade de energia no planeta alterou-se consideravelmente e a questão ambiental passou a ser um tema relevante. Quanto mais a gente consome combustível fóssil,
Na verdade, a gente não tem um modelo de desenvolvimento sustentável, como muitos críticos, sobretudo ambientalistas, no caso biólogos, geógrafos, historiadores também, por que não colocá-los também nesse debate, como ao longo da história o ser humano ele não conseguiu encontrar, ou não quer encontrar, na verdade, um modelo de sociedade em que esse consumo não prejudique tanto na dimensão ambiental quanto na dimensão social. Essa expansão deveria levar em conta a conservação do ambiente, utilizando-se fontes renováveis e menos poluidoras. Trata-se de uma tarefa difícil, considerando que a principal fonte de energia para os transportes no mundo inteiro ainda é o petróleo, que é evidentemente um combustível fóssil. Vocês vão entender por que chama de combustível fóssil, se é que vocês não já entendem. Essa é também a principal fonte utilizada em diversas atividades industriais e para o aquecimento de ambientes residenciais, escritórios, lojas, enfim. Durante o inverno, nos países localizados em latitudes superiores a 40 graus, regiões temperadas e frias, sobretudo nos extremos do planeta, né, que vai se aproximando dos polos. Tá, como você pode observar aqui na imagem, a China é um dos maiores consumidores de carvão mineral, é um dos principais poluidores, muito embora a China também está ganhando cada vez mais destaque em formas de produzir energia renovável. Os combustíveis fósseis representam mais de 80% da matriz energética mundial. Isso aqui são dados de 2012 a 2013. A substituição de fontes de energia não renováveis, como os combustíveis fósseis, por outras renováveis e que não emitam gases do efeito estufa, por isso que tem tantos carros elétricos, na verdade. Há cada vez mais uma propaganda incentivando tanto as fábricas, é porque acaba sendo um jogo de pergunta e resposta, digamos assim. Se o consumidor demonstrar interesse no carro elétrico, as fábricas irão investir nesse setor. Por outras renováveis que não emitam gases do efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, entre outros. É claro que a produção do carro elétrico não é suficiente, tem que ser toda a estrutura renovada. É essencial ao combate das consequências deletérias do aquecimento global. Tá vendo aqui? Para quem não sabe o que é deletério, não sei por que eles colocaram a palavra deletério, podia ser qualquer outra palavra, pode ser a palavra destrutivo mesmo, né? Consequências destrutivas do aquecimento global. Contudo, é possível traçar uma estratégia energética voltada para as futuras gerações, que não considere a reestruturação da sociedade, desde sua maneira de produzir até seu modo de consumir atualmente, baseado no desperdício. O ser humano desperdiça, viu, filho? Pense em você mesmo, sua família, e some isso em nível global. É claro que a distribuição de riqueza é absolutamente desigual. Então, evidentemente que os países mais ricos, com as pessoas mais ricas, consomem mais e desperdiçam mais. Tá? Como vocês podem observar aqui nesse gráfico, é de 2011. Petróleo como o recurso energético mais consumido, ligado ao carvão e ao gás natural, que todos são ligados a combustíveis fósseis. Por isso que é contabilizado com 80%, na verdade é mais. Tá, leitura complementar. Como classificar as fontes de energia? Isso aqui é interessante. As fontes de energia podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Por exemplo, cana-de-açúcar, milho, que é a partir deles, o milho nos Estados Unidos e a cana-de-açúcar no Brasil, muito embora eu acredite que nos Estados Unidos também se faça o biodiesel a partir da cana-de-açúcar, que na verdade é o etanol. Biodiesel não, desculpa, o etanol, que é o nome mais específico. Então, esses são considerados como renováveis, e os não renováveis, que geralmente é a extração de reservas que não se sabe com precisão quando elas irão acabar. São as chamadas não renováveis. Exemplo bem objetivo: renováveis sobretudo a biomassa e o biocombustível. A exemplo do milho, da cana-de-açúcar e da beterraba, como no Brasil foi desenvolvido a partir da mamona e do dendê. Não renováveis, que é o petróleo, o carvão e o gás. Os combustíveis fósseis, resultantes da decomposição de matéria orgânica, são fontes não renováveis, pois levam milhões de anos para serem formados.
e a maioria deles é encontrada em antigos leitos marinhos. A biomassa é um exemplo de fonte renovável, pois é capaz de regenerar-se num espaço de tempo relativamente curto, podendo, portanto, ser virtualmente inesgotável. Provém do processo de matéria orgânica viva, como a cana-de-açúcar, matéria-prima da produção do etanol, por exemplo, e das plantas oleaginosas, das quais se obtém o biodiesel. Curioso que várias plantas são oleaginosas, como por exemplo o amendoim e a castanha de caju, que elas são oleaginosas. Eita, meu Deus, deixa eu falar de maneira correta. Oleaginosas. Pronto. As fontes de energia também podem ser classificadas em primárias, quando utilizadas em transformação, como a lenha, queimada em um fogão, como sua avó fazia para cozinhar o feijãozão lá, né? O mocotó, e para aquecer as casas. E secundárias, quando o calor gerado é destinado, por exemplo, a uma termoelétrica. Se eu não estou enganado, no Japão, depois eu vou pesquisar e falar para vocês, chegaram a utilizar fezes de galinha para o funcionamento de uma termoelétrica. Podem ser classificados como convencionais, à base de energia da sociedade na qual vivemos, como o carvão, o petróleo, o gás natural e a hidrelétrica, que é a majoritária no Brasil. Ou alternativas, que constituem uma possibilidade ao modelo energético tradicional, tanto por sua disponibilidade como por seu menor impacto ambiental, como por exemplo a energia eólica, que vocês bem sabem, e tem energia das marés, que eu vou detalhar um pouco mais nas próximas aulas. Petróleo é o vilão da história, né? A formação do petróleo deve-se à alteração de maneira orgânica, vegetal ou animal de origem oceânica retida no subsolo, ou seja, animais mortos, vegetais mortos, que são depositados no fundo do mar e depois foram criadas camadas, criando um bolsão ali de animais mortos que vai apodrecendo sem muito oxigênio. Assim, encontra-se petróleo nos subsolos oceânicos ou em locais que estiveram cobertos por mares, terrenos sedimentares do período Cretáceo e da era Mesozoica, e do período Terciário da era Cenozoica. Possibilitou o desenvolvimento de um dos setores mais dinâmicos da economia capitalista, a indústria automobilística, que surgiu no final do século XIX e atingiu notável crescimento no século XX, quando o petróleo se efetivou como principal fonte de energia. Tá, o Brasil, não vou dizer que é o principal produtor, mas o pré-sal se destaca mundialmente realmente como um dos principais lugares do mundo na extração do petróleo. Se não estou enganado, 80% do nosso petróleo é extraído no Rio de Janeiro e uma outra porcentagem significativa no Espírito Santo. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos, o aperfeiçoamento da geração de energia nuclear e os investimentos em energias alternativas, até o momento, não provocaram alterações significativas no consumo do petróleo como fonte de energia. A queima do petróleo, ele provoca gases de efeito estufa. Claro que tem uma questão do lobby, né? Ou seja, as grandes extratoras e refinadoras de petróleo, elas precisam garantir o mercado consumidor delas, né? Imagine aí se subitamente todo mundo substituísse o carro por carro elétrico. As empresas, no mínimo as que produzem a gasolina e o diesel, iam falir. A maior parte da produção mundial é destinada à produção de combustível para o setor de transporte, para as atividades industriais, para a calefação doméstica e para a geração de energia termoelétrica. Uma curiosidade, enfim, eu não vou falar exatamente agora, depois a gente vai estudar de maneira mais aprofundada as fontes alternativas de energia. Tá? Como vocês podem observar aqui, como funciona uma termoelétrica. É interessante, velho. Não é necessariamente o calor que produz a energia diretamente. O calor aquece a água formada em vapor em alta pressão. O essencial é sempre uma turbina sendo movimentada por alguma energia mecânica para captar elétrons num campo eletromagnético. Um campo magnético, desculpa. Capta e lança para um transformador, para uma rede, e essa rede ela é distribuída até chegar às indústrias e as nossas casas, né?
O petróleo, como os demais combustíveis fósseis, é também utilizado na geração de energia produzida nas usinas termoelétricas. Nelas, o calor resultante da queima do óleo combustível ou do carvão mineral aquece a água da caldeira, que se transforma em vapor, movimentando a turbina, energia mecânica. A turbina aciona o gerador que transforma a energia mecânica em eletricidade. Esse é o princípio básico. É claro que tem outras formas de extrair, mas essa ainda é a forma que os seres humanos encontraram para produzir energia em larga escala, a movimentação de uma turbina, movimentação mecânica. Agora, quem vai movimentar isso? Pode ser pessoas de bicicleta? Sim, mas enfim, né? Não vamos discutir sobre isso. Tem um episódio de Black Mirror que eu acho que fala sobre isso, viu? Tá. Pode ser a água batendo numa pá, a hidrelétrica, pode ser o vento batendo nessa pá para movimentar a turbina, sim, a eólica. Pode ser a maré, pode ser pegadas de pessoas pisando e fazendo com que as coisas se movimentem, enfim. Mesmo a atividade agrícola é dependente do petróleo utilizado como combustível nas máquinas agrícolas e no bombeamento de água para irrigação e como matéria-prima para a produção de fertilizantes e agrotóxicos. É só a gente tomar como exemplo aqui em nossa cidade, quando quase que de imediatamente, não é coincidência, gente, porque muitas vezes cidades em que não é possível se utilizar a gravidade para transportar essa água para as residências, evidentemente que é utilizado uma bomba, e quando falta energia, automaticamente irá faltar água também, por conta da dependência dessa bomba. Por isso que em muitos casos em nossa cidade, quando há uma falta de energia, automaticamente há uma falta de água em algumas localidades que precisam desse recurso. Refino do petróleo. Ainda é difícil imaginar um mundo sem petróleo, mas o grande desafio da humanidade é substituí-lo por fontes alternativas e eficientes, e, é claro, uma energia limpa, né, ou menos poluidora. Refino do petróleo, agora sim. Tinha deixado uma ponta solta lá atrás. Vivemos numa civilização do petróleo. A importância desse recurso natural vai além da geração de energia. Ele é utilizado também, na indústria química, como matéria-prima para a produção de plásticos, borrachas, solventes, cosméticos, medicamentos. O batom é feito a partir de um subproduto do petróleo, como o chiclete também. Viu? Medicamentos, detergentes, tintas, fibras sintéticas e fertilizantes. Se faz até camisa com petróleo, cara. Em outros setores industriais, é matéria-prima de componentes para automóveis, de aparelhos eletrônicos, calçados, tecidos sintéticos, entre muitos outros produtos. Por exemplo, lubrificante automotivo é utilizado, a graxa, por exemplo. Esse procedimento é realizado, e é claro, o lubrificante que é utilizado nos motores. Esse procedimento é realizado nas refinarias e chama-se destilação fracionada. O aquecimento ocorre em altas torres de aço, denominadas colunas de fracionamento. Fracionamento de fração, vocês conhecem matemática, são divididas em partes, cujo interior é dividido horizontalmente. Enfim, é claro que não é suficiente só descrevê-lo. A imagem aqui é muito mais eficiente em termos explicativos. Aquecido o petróleo evapora e seus diversos componentes são separados em frações depositadas em bandejas numa torre de fracionamento, dando origem aos seus derivados. Em cada nível obtém-se um subproduto ou derivado. Esse processo é denominado refino, e é realizado nas refinarias. A nossa aqui na Bahia, uma das principais é a refinaria Landulfo Alves. Se não estou enganado, fica em... Meu Deus, eu não sei se é em São Sebastião ou é São Francisco do Conde. Acho que é em Madre de Deus, na verdade. Enfim, quem quiser me corrigir, fique à vontade. Como vocês podem observar aqui, é claro que isso aqui não é uma refinaria, isso aqui é uma imagem que ela é muito mais didática do que necessariamente uma imagem que tenta reproduzir uma realidade, é muito mais componente do que isso, mas dá para entender como o petróleo é aquecido e passa por
esse filamento aqui, eu esqueci o nome disso aqui, meu Deus, que faz o processo de calefação. Não, a calefação aqui, né? Enfim, eu sou ignorante em química, vou pular isso aqui, desculpa. Principais reservas de países produtores. Isso aqui é um problema terrível, que gera invasões, gera briga, gera um falando mal do outro, enfim. Jogos políticos que costumam sempre envolver as nações poderosas contra as nações menos desenvolvidas. As mais importantes reservas mundiais de petróleo estão concentradas em algumas poucas regiões do mundo. Oriente Médio, como vocês sabem da fama já, sobretudo Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Golfo do México, sul dos Estados Unidos no caso, Lago de Maracaibo e bacia do Rio Orinoco, na Venezuela, que inclusive está passando por um processo terrível, em que alguns acusam os Estados Unidos de estar influenciando politicamente para derrubar o governo venezuelano por conta dessas reservas de petróleo. Muito embora a gente não vai desconsiderar o desgoverno por parte do próprio governo venezuelano. Sibéria, na Rússia, mais um dos principal produtor de gás, não necessariamente de petróleo. O Golfo de Bohai, na China. Tá? Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Irã, China, México e Canadá são os maiores produtores responsáveis por cerca de 90% do petróleo produzido no mundo. A gente vai ver o mapa, né? O intenso transporte de petróleo por navios e oleodutos transformou esses recursos em agente poluidor não apenas quando é queimado na forma de combustível. O ano de 1967 marcou o início de outra forma de poluição provocada pelo petróleo, as marés negras. Nesse ano, o navio petroleiro, meu Deus, eu não sei pronunciar isso aqui não, viu? Torrey Canyon, acho que é isso, bateu num recife, lançando ao mar 136 milhões de litros de petróleo na costa britânica e causando a morte de animais e plantas. Quem já viu aquela imagem horrível de animais todos cobertos por óleo, morrendo, sufocado. Nos Estados Unidos, em 2010, ocorreu a explosão de uma sonda de perfuração da plataforma Deepwater Horizon, águas profundas no caso, né? No Golfo do México, operada pela British Petroleum. Acho que aqui é britânica, né? Acho que é Petroleum britânica, só pode ser isso. A explosão provocou o maior acidente relacionado ao petróleo já registrado, o derramamento de 5 milhões de barris de petróleo em uma área de aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados. Se eu não estou enganado, tem um filme sobre isso. Eu não sei o nome agora, desculpa, mas tem um filme especificamente sobre isso, que se estendeu até a costa do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, contaminando a fauna marinha, aves, praias e pântanos. Como vocês podem observar aqui, a produção, reservas comprovadas. Aí essa terminação, reservas comprovadas, é porque a qualquer momento pode-se de fato encontrar novas reservas. Então, são números absolutamente inconstantes. Geólogos a todo momento, obviamente contratados por empresas estatais ou privadas que têm por objetivo encontrar reservas de petróleo, a todo momento estão estudando tanto o leito marinho quanto as áreas continentais. Na verdade, até hoje todo mundo tem um sonho, evidentemente, de que encontrem petróleo no seu quintal. Tá. No ano seguinte, um acidente no Brasil provocou o derramamento de mais de 2.400 litros de petróleo devido a uma fissura nas rochas do fundo do oceano, provocada por falhas na operação da empresa estadunidense Chevron. Tá, uma das principais críticas, a gente vai ler aqui um pouco mais adiante. Geopolítica do petróleo. Sim, só continuando. Uma das principais críticas, sobretudo na extração do pré-sal, é por conta do seu nível de risco, por conta da profundidade que é extraído desse petróleo. Então, se ocorrer um acidente, para conter esse vazamento, é um problema que o tempo hábil entre
constatação do acidente e a resolução dele, milhares de vidas marinhas serão perdidas. O ambiente será contaminado de maneira absurda, né? Enfim, vai demorar muito mais para conter esse vazamento. Até 1960, 7 grandes empresas petrolíferas, 5 estadunidenses, Exxon, observem como algumas empresas eu acho que vocês conhecem. Eu acho, né? Exxon, acho que vocês não conhecem. Texaco, talvez vocês não conheçam, mas eu conheço da minha infância, eu sempre vi as propagandas da Texaco. Mobile, acho que eu não sei pronunciar aqui, Emeco, e Chevron. Uma anglo-holandesa, Royal Dutch Shell. Olha, Shell, tá vendo? Shell, inclusive, significa concha, né? Que é um dos animais mortos que se transformou em petróleo. E uma britânica, British Petroleum, controlavam grande parte da exploração e comercialização do petróleo. Há um filme muito interessante, quem quiser assisti-lo, é um filme chamado Sangue Negro, fique à vontade. É um filme muito interessante que mostra o início da extração do petróleo, determinando o aumento ou redução de preços. Elas que controlavam. Eram chamadas de as Sete Irmãs, em virtude dos acordos que faziam para a divisão do comércio mundial e das estratégias conjuntas que adotavam. Só que, é claro, a situação mudou, filho. Como? Quando? Quem? Quem fez essa porra toda? Em 1960, por meio do Acordo de Bagdá, dá para entender aqui que é no Oriente Médio, né? Criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, um forte cartel, está destacadinho aqui, não é coincidência, dos grandes exportadores formado atualmente por 12 países. São esses: Arábia Saudita, Irã, que inclusive são inimigos, Iraque, Kuwait, que inclusive já teve conflitos entre eles, Emirados Árabes Unidos, Catar, Nigéria, Líbia, Argélia, Angola, Venezuela e Equador. Só 2, é claro, fora do eixo Ásia-África, né? Os outros são todos africanos e asiáticos, e especificamente do Oriente Médio. Inclusive, uma das coisas que é muito curiosa, esses países como Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita têm sua economia, boa parte dela, pautada na exportação do petróleo. Eles são ricos por conta disso. Se acabar o petróleo, não se sabe o que eles vão produzir necessariamente, porque uma das principais bases de riqueza desses países é exatamente o petróleo. Como vocês podem observar, a OPEP ela produz uma quantidade significativa, ou seja, 43,4% do petróleo no mundo. Isso é muito em mãos por conta de não estar na mão dos poderosos dos países europeus e dos Estados Unidos e dos países europeus. Isso incomoda, é claro. Os objetivos iniciais da OPEP era uma política de preços comum e o estabelecimento de cotas de produção, a fim de evitar a superprodução que desvalorizaria o petróleo no mercado mundial. Uma coisa que é absolutamente importante vocês entenderem é como o petróleo ele acaba sendo uma coisa decisiva, não só necessariamente como combustível em si, mas como ele influi no preço de inúmeros outros produtos. Como, por exemplo, a pessoa que compra farinha de trigo para produzir o pão, ele está ali embutido, é claro, para o consumidor pagar o valor do combustível que trouxe a farinha de trigo, que trouxe os insumos para a produção do pão. Então, quando o petróleo aumenta, a gasolina aumenta, o meio de transporte aumenta e automaticamente o produto final para o consumidor também aumenta. Estabilidade política e preço do petróleo. Em 1973, Egito e Síria, países árabes, realizaram um ataque simultâneo contra Israel no Dia do Perdão, Yom Kippur, importante data religiosa para os judeus. Os dois países que lançaram a ofensiva, chamava Guerra de Yom Kippur, pretendiam retomar terras perdidas em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. No entanto, as tropas israelenses barraram o avanço árabe, é claro que com a ajuda dos Estados Unidos. A condenação ao ataque a Israel pelos Estados Unidos e pelas potências capitalistas
foi o pretexto para a OPEP entrar em ação, reduziu o fornecimento de petróleo e elevou o preço do barril de 3 para 12 dólares. Já entendeu a lógica, né? E o primeiro choque do petróleo. Isso foi o primeiro choque do petróleo. Isso quebrou a economia brasileira. Nesse contexto, era uma ditadura militar. Inclusive, teve um ataque que os sauditas acusaram o Irã, deixa eu ver se foi o Irã mesmo, acusaram um drone iraniano de atacar uma refinaria saudita. Você viu como o negócio do petróleo, o negócio é tenso. Além disso, antevendo o grande aumento de preço, essas empresas vinham investindo desde os anos de 1960 em outras fontes de energia, sobre as quais passaram a deter domínio tecnológico, especialmente no campo da energia nuclear. O Brasil tem 3 usinas nucleares, 2 em funcionamento e uma em construção, e, é claro, alvo também de CPI, vocês sabem muito bem como é o Brasil, né? Sobre investigação de desvio de dinheiro em obras públicas, que até hoje não ficou pronta, viu? Em 1970, nos Estados Unidos, 17 empresas petrolíferas realizaram 55% das operações de prospecção de urânio e controlavam 48% das reservas conhecidas do minério. Inclusive, tem reserva de urânio aqui no Brasil, e especificamente aonde? Em nosso estado, bonitos, Bahia, em Caetité. Os prejudicados com o choque do petróleo em 1973 foram os países importadores, em especial os subdesenvolvidos e industrializados. Nesse contexto, o Brasil não era um grande extrator de petróleo, era ainda dependente muito do petróleo vindo de outros países. O Brasil, naquela época, quase totalmente dependente do petróleo importado, foi um dos que mais sentiram os efeitos da crise. Tudo ficou caro. Em 1979, quando eclodiu a Revolução Islâmica no Irã, e em 1980, com o início de uma guerra entre Irã e Iraque, ocorreu um novo choque do petróleo. O barril passou de 17 para 34 dólares. Meu Deus, meu Deus. No início de 1991, com a retirada dos iraquianos, o preço voltou a se estabilizar em torno de 20 dólares, permanecendo assim durante boa parte da década de 1990. Como vocês podem observar aqui a imagem, uma das principais formas de atacar um país é você atacar suas fontes de energia, né? As oscilações do preço do petróleo são decorrentes em boa parte do fato de a maioria das reservas localizar-se no Oriente Médio. A instabilidade política da região é agravada pelo interesse econômico que as jazidas representam. A forte influência externa que o Oriente Médio passou a sofrer após a constatação da existência de grandes reservas de petróleo em seu subsolo, as disputas internas pelo poder, que contribuíram para a queda de governantes e alterações em regimes de governo, os conflitos entre palestinos e israelenses e o nascimento e o nacionalismo árabe, que se mistura em muitos casos ao fundamentalismo islâmico, constituem os principais motivos de insegurança na região. Tá, a leitura foi muito longa, mas o que eu quero que vocês entendam é como, nesse contexto geopolítico, o petróleo acaba sendo um ponto estratégico para um país dominar a sua economia. E, é claro, muitos, e é basicamente comprovado, como os Estados Unidos intervêm na política externa de acordo com seus interesses. A exemplo da invasão do Iraque e do Afeganistão, que muitos acusam, sobretudo a do Iraque. Logo no início, alegaram que o Iraque tinha armas químicas, armas de destruição em massa, quando foi constatado que não tinha nada. O objetivo era, evidentemente, controlar as reservas de petróleo que existiam no Iraque. E a mesma coisa alguns dizem na Síria. Por causa disso, os países desenvolvidos vêm buscando diversificar sua lista de fornecedores, ampliando o leque de países dos quais importam para depender menos da produção saudita e dos outros países do Oriente Médio. Por isso que muitos acabam criticando a privatização do pré-sal, porque é a nossa reserva de petróleo.
é uma segurança energética, mesmo que seja poluidora, né? Mas é uma garantia de que a gente não vai depender do petróleo, do refinamento desse petróleo de outros países. A gente fica dependente disso. O petróleo, pela importação de que tem para a economia capitalista mundial, é causa constante de intervenções militares lideradas pelas potências do Ocidente, aqui subentenda-se Estados Unidos, que frequentemente defendem os interesses das multinacionais petrolíferas nas regiões produtoras da Ásia, África e América Latina. Gás natural. Já vi que petróleo dá treta, viu? Dá muita treta. Tá, aqui estava numa listinha, muito embora seja de 2012, mas dá para ter uma noção dos principais produtores de gás natural, que é um subproduto do petróleo. Estados Unidos, Rússia, Irã, Catar, enfim, não vou falar todos não. Gás natural. O consumo desse produto teve um aumento substancial nas últimas décadas, tanto para a geração de energia elétrica, quanto para a utilização como combustível nos veículos. Tá vendo? Os Ubers, especialmente em ônibus e automóveis. Aqui os Ubers são responsáveis por isso, sabia? Os taxistas, todos eles são responsáveis pelo aumento do consumo de combustível no formato de gás natural. Em relação ao petróleo, o gás natural... Eu estou brincando, não tenho certeza não. O gás natural oferece algumas vantagens. É menos poluente, as reservas conhecidas têm prognóstico mais favorável e de duração e encontram-se mais bem distribuídas pelos continentes, apesar de Rússia e Estados Unidos responderem sozinhos por praticamente 40% da produção mundial. Que assim, quem gosta de futebol, o dono do Chelsea, ele enriqueceu foi com a extração de gás natural. Viu? É o dinheiro do gás natural que fez com que ele comprasse o Chelsea. E acho que mantém também, né? Enfim, mas é claro que o próprio clube cria a sua receita, né? Gás de xisto. Xisto é um tipo de pedra, né? A gente vai entender um pouquinho mais aqui. A grande novidade desta década no setor energético mundial é a exploração de gás de xisto. É claro que precisa de uma tecnologia mais avançada para isso. O gás está impregnado em blocos rochosos. Dessa forma, a sua exploração está condicionada a fraturamento da rocha, com a injeção de água e substâncias químicas explosivas para a liberação do gás. Depois dessa etapa, ele é captado por tubulações que o levam para a superfície. A produção dessa fonte de energia irá provocar, num breve espaço de tempo, grandes alterações na matriz energética mundial e na geopolítica global, uma vez que as reservas mundiais são abundantes, especialmente na China e nos Estados Unidos, e estão espalhadas em diversos países. Tá, já sabe que a gente briga muito por energia, né? Energia da comida ou energia para a produção industrial e nossa sobrevivência ligada ao nosso modelo de urbanidade. Nessa perspectiva, ocorrerá um aumento significativo em termos de disponibilidade de energia. Entretanto, na mesma proporção, os impactos ambientais. Ambientalistas têm alertado para as consequências negativas dessa fonte energética e também para a sua utilização. Rússia. Reservas de gás natural e petróleo, sobretudo gás natural, né? O território russo abriga a maior reserva de gás natural do mundo e grandes reservas de petróleo. Esse potencial energético sustenta mais da metade das exportações e representa a terça parte do PIB do país. Essa situação torna a economia da Rússia bastante vulnerável. Boa parte da Europa depende das jazidas do subsolo russo, cujos recursos escoam pela rede de dutos da principal empresa russa, a Gazprom, que eu acho que patrocina o Zenit, né? Posso estar até enganado. Para atingir os países europeus, esses dutos têm de passar pela Ucrânia, país com o qual a Rússia mantém relações pouco amigáveis. A questão conflitante entre russos e ucranianos relaciona-se, entre outras questões, à intenção do governo ucraniano aderir à União Europeia e à OTAN, ou seja, fazer acordos com a Europa
especificamente a União Europeia, como vocês podem observar. Quando falo OTAN aqui é Estados Unidos, viu? A maior parte da população dessa região é muçulmana. Desculpa, deixa eu contextualizar de maneira mais específica. A Rússia, por sua vez, está atenta às investidas comerciais e militares nas proximidades de sua fronteira no Cáucaso, região estratégica situada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que dispõe de grandes reservas de petróleo e gás da Ásia Central e próxima do Oriente Médio. Então, está vendo que o conflito militar é por recursos naturais, muito embora tenha um fundo ideológico também religioso. Ideológico ou religioso, vou colocar como um binômio. Viu? A maior parte da população dessa região é muçulmana e manifesta interesse em separar-se da Federação Russa. Após o fim da União Soviética, os conflitos mais violentos vêm ocorrendo na Chechênia e no Daguestão. Para a Rússia, a separação da Chechênia pode estimular outros movimentos separatistas, pois é grande o mosaico de etnias que compõem o país. Além disso, separação significa a perda de uma posição geográfica privilegiada, uma região próxima dos grandes campos de petróleo, gás natural e redes de dutos. É sempre um conflito geopolítico pela disputa dos recursos naturais. Se você tiver um recurso natural próximo da sua casa, próximo da sua região de controle, melhor ainda, porque menor serão os gastos em transportá-lo ou direcioná-lo para onde você tiver interesse. Essa vantagem na comercialização de gás é visto por muitos países europeus e pela China como um risco que deve ser evitado ao longo do tempo, através de investimentos, de rotas alternativas e outros fornecedores. Até no ato de transportar, cara, é uma questão de conflito, assim. Você tem que passar seu duto por determinado local e tem que negociar com o dono dessas terras. Contornando o forte controle do escoamento de gás e petróleo da Ásia Central pela Rússia, outras iniciativas foram implementadas na região. Entre o Azerbaijão e a Geórgia e a Turquia, foi construído o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Eu acho que é assim, viu? Estratégico para o escoamento de petróleo da região e construído com investimentos de grandes empresas petrolíferas europeias. Está localizado além da fronteira russa. A China inaugurou também um extenso gasoduto que liga seu território ao Turcomenistão, desculpa a pronúncia incorreta. Também diminuindo a dependência do gás russo. Na verdade, se todo mundo tivesse todos os recursos em seu próprio território, enfim, eu acho que parece que o Brasil não pensa dessa maneira, seria lindo e maravilhoso todo mundo ter seus próprios recursos e, é claro, ter um material humano para pegar esses recursos naturais e transformá-los em alguma coisa útil, né, para aquela sociedade específica, pelo menos. Existe ainda o projeto de discussão e do gasoduto Nabucco, que se efetivado, formará uma extensa rede de dutos da Turquia à Áustria. Carvão mineral. O carvão mineral foi a fonte de energia básica da primeira revolução industrial, ocorrida na Grã-Bretanha do século XVIII. As concentrações industriais nos países que se industrializaram entre os séculos XVIII e XIX tinham como ligação fundamental ter reservas de carvão mineral. Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos ocorreram próximo a áreas de extração carbonífera. O termo carvão corresponde a uma grande variedade de produtos. Do ponto de vista geológico, designa qualquer rocha que possua alto conteúdo de carbono, não cristalizado. Essas rochas são formadas pela sedimentação e decomposição em condições de baixa quantidade de oxigênio de organismos vegetais, como grandes florestas soterradas há mais de 300 milhões de anos. O carvão pode ser classificado de acordo com o seu potencial de gerar calor. Esse potencial aumenta de acordo com a quantidade de carbono acumulado durante a sua evolução. Agora isso aqui é química, viu? Antrácito, não precisa memorizar necessariamente isso, mas quem quiser fica à vontade, que é o mais lindo e maravilhoso, é o mais raro também, 90 a 96% de carbono, ou seja, o mais calorífico.
tão bonitinha essa palavra, né? O que pode produzir mais calor. Eu não sei se é Hulha ou Hulha. 75 a 90%, que é o mais abundante. Lilita, 65 a 75%. E, é claro, o turfa, que é o mais fuleiragem, né, de todos, né? 55%, é o menor de poder calorífico. Mas se tiver só aquele, vai ser aquele mesmo, né? Agora o problema é que vai gastar muito mais para produzir a mesma quantidade de energia que uma quantidade que concentra 90 a 96%. Não vai ser a mesma quantidade que você vai ter que utilizar no uso do turfa, né? Você vai ter que usar uma quantidade maior para produzir uma maior quantidade de energia. Dos combustíveis fósseis, o carvão é o mais poluente e o mais abundante. Estima-se que as reservas existentes durem cerca de 2 séculos. Isso aqui é claro que é um número oscilante, pode ser que encontrem mais reservas. China, o principal produtor, extrator, desculpa. Estados Unidos e Índia, como você pode observar aqui na tabela, quem quiser pausar, fica à vontade para observar o ranking, o top 10 dos países que mais extraem e consomem carvão mineral. Energia nuclear, chefe. Essa aqui é a mais controversa, viu? Vamos entender por quê. A fissão nuclear, ou seja, a divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o tório, foi realizado pela primeira vez em 1938. Inicialmente, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem muito bem, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e depois durante a Guerra Fria. Mais tarde, as pesquisas evoluíram para a utilização da energia nuclear com objetivos pacíficos, mas até hoje é controverso, né? Tanto que foi feito um acordo, né? Um acordo de não proliferação nuclear, que o Brasil inclusive assinou. O urânio é o U-235, um dos mais radioativos usados na fissão, produz 80 mil vezes mais energia do que o carvão mineral. E a gente está falando de uma pastilhazinha, viu? Eu vou botar aqui como é que funciona depois. Acreditava-se que a energia nuclear seria a energia do futuro, e em meados da década de 1960, várias usinas termonucleares já estavam funcionando ou em construção, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. O que é mais curioso é que não é necessariamente o urânio ou o plutônio ou qualquer material radioativo que produz necessariamente energia. É o mesmo princípio. Ele é aquecido, aquece a água, o vapor em alta pressão faz a turbina girar. É sempre o mesmo princípio, né? Os investimentos nesse tipo de energia aumentaram após o primeiro choque do petróleo em 1973. É chamada dependência ou independência energética. Você ter no seu próprio território todas as condições para produzir sua energia. Aqui o funcionamento básico de uma usina nuclear. Vocês podem observar aqui, ela é considerada como não poluente, pelo menos no seu ato de produção. Atualmente, muitos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, industrializados, investem na pesquisa e no aprimoramento da tecnologia nuclear. Os Estados Unidos lideram a produção, mas os países mais dependentes da eletricidade produzida por usinas termoelétricas são os europeus, sobretudo a França. E a Ucrânia também, né, onde aconteceu o pior acidente nuclear da história, como vocês bem sabem, né? Tem filme, tem documentário, tem série, tem tudo que vocês quiserem. O crescimento da prática, tem até turismo, quem quiser ir pode ir. O crescimento da participação da energia nuclear na oferta total de energia, porém, revelou uma série de problemas de ordem econômica, geopolítica e ambiental. Os obstáculos econômicos estão ligados aos elevados custos para a construção de usinas e para desenvolvimento de tecnologia nuclear, e é claro ter profissionais capacitados para isso. Quais são as principais questões ambientais e de segurança? Os principais problemas ambientais na produção e utilização da energia nuclear são o aquecimento da água do mar utilizada no resfriamento das usinas, já que pode chegar a temperatura de 3.000 a 4.000 graus, que é desenvolvida ao ecossistema marinho, ou seja, o aquecimento dessa água no ato de resfriamento prejudica ao ambiente,
em temperatura superior àquela que foi encontrada, afetando a fauna e a flora marinhas, a destinação dada ao lixo atômico, que é um problema terrível, já que os resíduos dos reatores contêm radiação que permanece ativa por milhares de anos. Chernobyl, ninguém pode entrar lá. Chernobyl e Pripyat. Pripyat. E precisam ser armazenados em recipientes revestidos de concreto e chumbo, antes de serem descartados no mar, em poços ou em cavernas, e os acidentes e vazamentos que ocorrem nas usinas. Vamos aqui aos acidentes principais. O desastre mais recente ocorreu no complexo. Peraí, deixa eu falar aqui os principais, desculpa. Entre os graves acidentes ocorridos nas usinas nucleares, podemos citar Three Mile Island, acho que é assim, viu? Não estou traduzindo, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em março de 79. O de Chernobyl, que foi o mais fodástico de todos, o mais poderoso, na Ucrânia, em abril de 1986, quando esta era uma república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o de Fukushima, que é o mais recente. O desastre mais recente ocorreu no complexo nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Um terremoto de grandes proporções, 8,9 na escala Richter, e um tsunami com ondas de até 15 metros atingiram as usinas no dia 11 de março daquele ano. O acidente comprometeu o sistema de refrigeração dos reatores da usina Fukushima 1. O superaquecimento dos reatores derreteu o revestimento de metal protetor do combustível radioativo e liberou hidrogênio, cujo potencial inflamável provocou várias explosões em parte dos seus reatores. Tem imagem, quem quiser, viu? Tem imagenzinha lá dele explodindo. O acidente provocou ainda mudanças no programa energético japonês. Aqui, ó, após Chernobyl, Fukushima foi o pior acidente nuclear dos últimos 25 anos. Provocou o deslocamento de 80 mil moradores da região, paralisando toda a economia num raio de cerca de 20 quilômetros ao redor da usina. Provocou ainda mudanças no programa energético japonês, com a paralisação imediata da construção de novas usinas nucleares e a possível eliminação desse tipo de operação de geração de energia, até 2030. Aqui a imagem. Você pode ver que a fotografia já está toda, como diz o outro, bugada, né? Está toda zoada por conta da radiação. Vê-se a explosão dos reatores na usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão. Tá? As grandes questões geopolíticas. As grandes questões geopolíticas do mundo atual, relacionadas ao domínio da tecnologia nuclear, refere-se à Coreia do Norte e ao Irã. Ou seja, você tem urânio no seu território e você tem que fazer uma prestação, digamos assim, de contas à ONU, aos principais órgãos internacionais, se você vai utilizar para fazer uma bombinha, um ataque em massa, ou usar para a produção de energia. A Coreia do Norte possui uma bomba nuclear e apresenta atitudes provocadoras em relação aos seus inimigos mais próximos, como a Coreia do Sul e o Japão. O Irã, que atualmente domina o processo de enriquecimento do urânio e apresenta a capacidade de utilizar para fins bélicos, representa outra questão bastante inquietante na geopolítica internacional e no Oriente Médio em particular. Todo mundo com medo do Irã, né? Israel alega que o Irã, possuindo armas nucleares, é uma ameaça à sua própria existência e defende a necessidade de atacar o país para impedir que seu programa se consolide. A ameaça do aquecimento global reacendeu a polêmica em torno da utilização da energia nuclear, que contou com apoio, inclusive, de alguns ambientalistas, como seu processo de produção não emite gases, é considerado uma energia limpa. Aqueles que não aprovam seu uso, porém alegam que a construção de usinas e o processo de enriquecimento do urânio demandam grande quantidade de energia, cuja produção emite gases na atmosfera, entre elas o CO2, fora a extração nas minas, né? Vamos para a próxima. E eu acho que aqui é a última, né? Com certeza. Eu sei que vocês já estão enjoados. Energia hidrelétrica. Atualmente a água é utilizada sobretudo para a produção de energia elétrica.
obtida em usinas hidrelétricas. Essas usinas utilizam basicamente o mesmo princípio empregado nas antigas rodas d'água. Vocês podem observar, gente. De novo, alguma força mecânica movimentando a, a turbina para produzir energia. Caso, se não estou enganado, o cobre girando, ímãs girando dentro de um cobre, de vários filamentos de cobre. A energia hidrelétrica é renovável. O tempo de vida das usinas é longo e o custo de manutenção é relativamente baixo, se comparada a outras fontes. Embora tradicionalmente seja classificada como energia limpa, não são raros os casos em que os reservatórios são fontes de emissão de gases de efeito estufa, fora que, ocorrendo um período mais drástico de seca, a produção de energia pode diminuir significativamente, né? A modificação do ciclo natural da água compromete também a vida aquática, alterando, por exemplo, o ciclo de reprodução dos peixes. Com efeito, a construção de usinas hidrelétricas provoca grande impacto socioambiental, como o represamento da água do rio, as barragens formando grandes lagos artificiais. A inundação destrói extensas áreas de vegetação natural, comprometendo a vida animal do entorno. Tá. Quais são os principais produtores de energia hidrelétrica no mundo? Muito embora a energia hidrelétrica só equivale a pouco mais de 2% da energia produzida no mundo. O Brasil é o segundo, o primeiro é a China, sobretudo com a usina hidrelétrica, a maior usina hidrelétrica, a gente perdeu esse posto antes, era de Itaipu, no Brasil, que perdeu para a hidrelétrica das Três Gargantas, na China. Muitas vezes, o represamento da água afeta a vida das pessoas que moram na região em que a usina é construída, desabrigando populações de ribeirinhos, os povos indígenas e produtores rurais, e até inundando completamente vilas, povoados e pequenas cidades. Tá, dou por encerrado a aula de hoje. Vocês podem observar esse mapa aí, fiquem com ele para entender o estudo da distribuição do petróleo no mundo. E até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem.